bom para você estar no ar, que alegria ter você aqui conosco. Nossas convidadas já estão aqui e hoje nós estamos comemorando antecipadamente o Dia das Mães. Aliás, nesta semana nós só tivemos mulheres aqui para comemorar o Dia das Mães e para falar um pouquinho com você sobre esse tempo tão especial na vida da mulher, que é ser mãe, que na verdade não é um tempo. Depois que você tem um filho é para a eternidade, aquela preocupação, claro, óbvio, cada um dentro da sua idade, mas também todo esse amor. Você vai conhecer histórias muito emocionantes hoje, de mulheres que se dedicam para fazer com que os filhos tenham uma vida melhor, mais saudável. Você vai conhecer a história da dona Sônia que está aqui, que é assim, é aquela coisa que você fala assim, meu Deus do céu, são tantas as atribuições de uma mãe, e quando você resolve ser mãe de todos que estão ao teu redor, como é que você faz? Você vai saber um pouquinho mais sobre isso depois. Antes eu quero agradecer a tia Cris, porque tia Cris fez essa mesa linda. Um beijo para a dona Cleusa primeiro da Sodier. Olha que delícia as maravilhas que a tia Cris aprontou hoje pra gente. E hoje ela fez novidades para as nossas mães também, para a Fabi, que é psicóloga que está aqui com a gente. Você é mãe também, Fabi? Que também é mãe. Então tem delícias aqui hoje da tia Cris. Ela fez uma coxinha sem massa, super diferente. Esses enroladinhos hoje que ela fez de salsicha, não é aquela massa tradicional, é a massa, tipo uma massa de pastel assada. Eu falei porque eu amo enroladinho de salsicha, então você vai amar também quando você fizer a tua encomenda. Está aí na tela para você fazer a sua encomenda com a tia Cris, que é uma maravilha. E lógico, Sodier dispensa apresentações. Hoje tem o bolo de Nutella, que é o queridinho da Sodier, de cenoura com Nutella, e tem também um de morango com brigadeiro, uma delícia também. Tudo para as nossas convidadas, porque elas merecem o melhor. E nós também ficamos muito felizes em tê-las conosco. Antes de começarmos a nossa conversa de hoje, já quero te convidar a estar conosco na Marcha para Jesus, que já está chegando, dia 4 de junho. Já estamos todos prontos para curtir toda essa galera maravilhosa que vai estar conosco. Marcha para Jesus 2026 é dia 4 de junho e as atrações já estão confirmadas. Renascer Praise, Thales Roberto, Aline Barros, Então eu direi, Juliane Souza, cada momento, Gabriela Rocha, apega fogo e não se consumir. Tom Carfe, O leão está rugindo. André e Felipe, Anderson Freire, E reflete a imagem do Senhor. Eli Soares, Marcelo Marques, Mas não encontrei o que tenho agora. Jefferson e Suelen, Mas a e muito mais. Os maiores nomes do gospel nacional reunidos na maior Marcha para Jesus de todos os tempos. Marcha para Jesus em São Paulo. É dia 4 de junho. Imperdível! Olha, não esqueça de comprar a sua camiseta, porque agora está muito perto. Se você não pedir logo, não chega a tempo de você ir uniformizado. Então lá no gospelbay.com.br você tem todos os modelos de camiseta e todos os tamanhos, desde recém-nascido até o Extra G, aquele G2, G3, também para todo mundo. E tem vários modelos, você está vendo aí o Baby Look, também a Polo, vários modelos. Tem uma Polo que saiu agora, olha, tem também o agasalho, o moletom. E tem uma Polo que saiu agora que é com zíper também, que nem tá ainda nesse vídeo, mas é muito legal também. Lá no gospelbay.com.br você já pode adquirir a sua camiseta e você recebe aí na sua casa com toda a comodidade para estar conosco no dia 4 de junho, na maior marcha de todos os tempos. Estamos te esperando, certo? Bom, vamos para o intervalo rapidinho, muito rápido, não saia daí não, que nós voltamos já com a Marisa, com a dona Sônia e também com a Fabi conversando com a gente, não saia daí não. Estamos de volta num programa muito feliz, porque as mães dizem que ser mãe é uma bênção, é mesmo, Marisa?
Sim. É uma bênção. É uma bênção. Por maior que seja a dificuldade, vale a pena. Vale. Se você pudesse escolher de novo, Sempre. seja bem-vinda, maravilhosa. Obrigada. Tô muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu também agradeço o convite. Dona Sônia, ser mãe é uma bênção? É uma benção de Deus mesmo. Quantos filhos a senhora tem biológicos? Biológico eu tenho 2. E de coração? Já De perdeu a conta? coração eu já perdi a Já- conta, porque a Porque eles vão última- crescendo e outros vão chegando. vão chegando. A última vez que eu estava com eles tinha 86. 86. Nesta leva agora de jovens, você vai conhecer um pouco mais da história da Dona Sônia e também da Marisa. Quantos você tem, Fabi? Eu tenho 2. De coração, né? Não, de Não, duas biológicas. de coração você de tem coração, mais de 50. muitos. Porque a Fabi é psicóloga e ela é pós-graduada justamente nesse atendimento humanizado às mães atípicas e às crianças que não precisam ser atípicas, porque cada uma tem uma maneira de encarar a vida. É muito importante quando nós colocamos cada pingo em cima do i certo. Eu sempre falo isso. Porque quando você estigmatiza alguém, você tira dela a possibilidade de ter uma vida como todos nós. Eu sempre falo aqui que todos nós temos algumas dificuldades para realizar algumas tarefas e somos bons em outras tarefas. Quando se fala em criança atípica, é a mesma coisa. Algumas precisam de uma atenção maior, que é o caso do Miguel. O Miguel, filho da Marisa, é uma criança autista e tem outros problemas também. Então, ele precisa de um cuidado melhor. E daí, a Fabi entra, fazendo com que as mães fiquem mais tranquilas para ver o desenvolvimento dessas crianças. Com a Dona Sônia não é diferente, porque ela está numa comunidade e que as crianças se tornam atípicas, não por alguns problemas que elas possam desenvolver ou alguma deficiência mental, mas porque elas, muitas vezes, não têm o que comer, elas não têm o que vestir. E isso faz também com que elas tenham dificuldade no aprendizado, no relacionamento. Muitas delas não têm família, outras têm, mas é uma família desestruturada. A Dona Sônia se torna a família delas. Então, nós precisamos tomar cuidado para aprendermos a abraçar a todos da mesma maneira, porque daí nós vamos trocando as dificuldades e vamos focando naquilo que é realmente o mais importante. E o que é o mais importante? Você focar naquilo que é bom, naquilo que ela desenvolve de melhor, porque quando ela vai se adaptando à realidade dela, isso vai fazendo com que ela cresça de uma forma mais saudável. Não é, Fabi? Não é, Fabi? Exato. Que é o mais importante, né? Com Que a criança certeza. entenda, que a criança seja recebida dessa forma, Quando né? ela é acolhida, ela vai ali se adaptando e ela vai se desenvolvendo também, né? Mas hoje nós vamos falar do contrário, dessa adaptação da mãe, né, Marisa? Porque você, na verdade, precisou se adaptar à realidade que o Miguel te ofereceu logo depois que ele nasceu. Isso. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a espera pelo Miguel, a chegada dele e depois as dificuldades que vocês foram enfrentando ali logo no início. O Miguel, eu tive uma gestação normal. E aí, com 20 dias mais ou menos, a gente descobriu que o Miguel tinha uma alergia grave do leite. Depois que ele nasceu, quer dizer, não Depois tinha que ele nada nasceu. detectado durante a gravidez. Não, durante a gravidez não. Quer dizer, daí ele tem uma dificuldade com o leite, que é o único alimento da criança recém-nascida. Exatamente. E aí, como é que foi? E aí, até a gente, naquela época, 12 anos atrás, não tinha a informação que nós tínhamos hoje. Né? Que hoje a gente tem uma legislação nas embalagens, né? Que fica muito mais fácil de você conseguir identificar os alergênicos na formulação. Na formulação. E tudo, né? Então, ele passou a não tomar o leite, passou a usar uma outra fórmula para se alimentar. Mas até a gente conseguir chegar nisso foi muito difícil. Porque até em relação Até descobriu que era um caminho para ele para ele conseguir se alimentar, né, né, Marisa? Até em relação aos médicos entenderem o que estava acontecendo também. Meu Deus do céu. Quanto tempo de adaptação até vocês conseguirem que tudo se encaminhasse para que ele tivesse uma formação e crescimento saudável? Com o leite, há 4 meses. Nossa. Tinha 20 dias quando eu descobri. Parece pouco, mas por 4 meses você vê a criança com fome, não saber o que fazer para dar de comer é duro demais, né? Muito. Quantos anos você tinha, Marisa? Eu tinha
26, mais ou menos. Meu Deus do céu! Qual foi a parte mais difícil para você nesse início? Porque depois tem uma outra parte, que nós vamos falar com você também, que outras coisas foram descobertas com relação à saúde do Miguel. Mas você está esperando uma criança. Você é jovem. Ontem a gente teve aqui, por conta da Semana das Mães, uma mãe de 26 anos, a Natasha, que já se desesperou quando ela percebeu que o menino teve uma assadura muito forte e demorou um pouco para eles descobrirem que era por conta da fralda. E daí teve que mudar, mas até aí ela falou, Keila, uma angústia danada, porque agora que ele tem 1 mês, como que fica o coração da mãe quando descobre que tem um problema como esse, você vê o teu filho e não tem como amamentar? É muito difícil, porque o Miguel, ele faz anafilaxia. Então, assim... Que é como se ele passasse mal? Ele não faz só manchinha na pele, ele para de respirar. Meu então, Deus. vai fechando a glote. Quer dizer, ele pode morrer. Pode, ele tem dificuldade de respirar. Então, a primeira anafilaxia dele foi... Gente, que coisa mais linda. Estou te interromper para... Ai, meu Deus do céu. Aí você não sabia ainda de nada. Nessa já foto, sabia. Nessa pequenininha, você já sabia? Já. Olha, o olhão dele, o olhão abertão. Já, porque ele só ficava assim comigo. Ele não saía do meu colo para nada. Eu tinha pavor de deixar ele longe. Porque já era uma criança que estava sofrendo, né, Má? É. Porque você já tem a dificuldade da alimentação. Quando que a Fabi entrou na tua história para conseguir equilibrar isso? Porque daí você precisa equilibrar tudo, né? O teu emocional, do teu marido, a doença do menino. Quer dizer, é algo que é como se você tivesse um monte de pratinho na mão e mais pratos do que mão. Suficiente para segurar tudo, né, menina? Para poder tentar equilibrar. A Fabi, Miguel tinha... 9 anos. Mais ou menos, né? Então foi um tempão você sozinha com teu marido e tudo isso que estava acontecendo. Porque a gente também acaba a gente vai dando prioridade para cuidar da saúde do filho. Física também. E assim, a mãe sempre acaba dando prioridade para o filho, né? E aí você vai acaba deixando você de mesmo. lado, né? E aí vai tentando equilibrar mais o filho, né? Para ver se o menino fica melhor mais Isso. rápido, né? Fabi, isso é o que a gente chama do cuidado de cuidar de quem cuida, né? Exatamente. E que a gente vê cada vez mais que não é porque quer, mas a mãe não vai se priorizar quando o filho precisa de ajuda. A gente deu uma resumida na história, eu vou voltar a falar com a Marisa, porque depois de tudo isso, o Miguel foi diagnosticado com alguns problemas que você vai entender um pouco melhor ao longo da nossa conversa. Mas é preciso que você que está em casa entenda a necessidade de, não é se priorizar, mas se olhar. Exato. Porque se você não tiver esse equilíbrio, você também não vai conseguir ajudar da maneira correta dentro de toda a estrutura que está sendo montada, né, Fabi? Isso mesmo. Eu costumo dizer assim que a mãe, ela é o porto seguro do filho, né? Então, o porto também precisa de cuidados, né? Precisa ser cuidado. E se essa mãe não estiver bem, como que ela vai conseguir ofertar o melhor cuidado para o seu filho? Né? Então, a sociedade precisa ter um olhar para essas mães. Hoje, nós temos até projeto de lei tramitando na Câmara, né? Projetos para mães atípicas. Então, para justamente voltar para o cuidado dessas mães. O acolhimento, a escuta, né? Eu tenho contato com mães que, às vezes, compartilham comigo que é difícil ir até o cabeleireiro, então, né? Porque não tem com quem deixar. Então, você entra como se elas fizessem terapia também. Exato. Tá. Daí, nesse momento, elas procuram ajuda, e é bom lembrar que existem serviços públicos também nesse sentido. Sim. E daí elas vão sem os filhos. Não, nesse maioria momento, das a maioria vezes vai é porque com os não filhos. tem com quem deixar ou porque é ideal que vá com o filho? Não, é porque não tem a rede de apoio mesmo, né? Tá. Então, o ideal é, quando a gente oferta ali um acolhimento para essa mãe, ter um espaço de acolhimento para o filho também, né? Porque essa mãe precisa de um espaço reservado para o cuidado dela, mas ela tem que se sentir segura que o filho também vai estar bem. Senão é melhor que vá junto, porque senão não vai ficar em paz lá para fazer nada. Exatamente. Se não tem a rede de apoio, né? Exatamente. Daí a gente tem uma situação completamente diferente da Dona Sônia, porque a Dona Sônia, quando chegou naquela comunidade, que se chama Nova Esperança também, aquela região, né, Dona Sônia? Tubo. É a comunidade do Tubo. Comunidade do Tubo. Já chama Tubo. Que é um lugar bem distante do centro de São Paulo, no extremo sul da capital.
E a gente sempre costuma falar que esses extremos de São Paulo, se você não é daqui, são lugares que, infelizmente, embora tenha uma população bastante grande, são lugares muito esquecidos pelas autoridades. E quando nós falamos de autoridades, nós falamos em tudo. Segurança pública não é uma crítica, é uma constatação. Isso, se você for a esses lugares, você vai saber o que eu estou falando. E a gente tem, hoje, a dona Sônia aqui como prova disso. Tanto na Zona Leste, como Sul, Norte, Oeste, todas as regiões. Esses extremos são muito esquecidos. Essa comunidade que a dona Sônia cuida, a comunidade do Tubo, não tem muitas casas, muitos barracos. São poucos, proporcionalmente ao que a gente vê. Mas a população é grande. São uns 400 barracos, que a senhora falou, né? 503. 503, mas a gente tem ali uma população que quadriplica. Porque normalmente as famílias são muito numerosas. Dona Sônia, quando chegou lá há 38 anos, ela começou a perceber que as crianças estavam numa situação de vulnerabilidade muito grande, muito expostas ao tráfico de drogas. Nada que mudou muito hoje, na verdade, né? Ao tráfico de drogas, à criminalidade de um modo geral. E ela foi abraçando essas crianças. Quando a senhora percebeu, o povo já estava indo para sua casa, né? É meio na sua casa primeiro mesmo? Como que foi no início? O início foi porque eu estava vendo muita criança e adolescente morrer. Morrer mesmo. E eu passava, estavam batendo. Aí eu ia em cima. Então não era só o risco da criminalidade, eles estavam sendo já vítimas da criminalidade. Eles eram vítima. Meu Deus do céu. Aí eu digo, meu Deus, como que pode? A criança está morrendo. E eles enterravam em qualquer lugar. Joga normal. Lá, né? Aí eu digo, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. O que é que eu vou fazer? Eu preciso ajudar. Porque eu já ajudava outras pessoas antes, não assim. Aí eu cheguei no pessoal lá, né, e falei, ó, eu vou abrir um lugar e vou tirar essas crianças. No que pessoal? Nos donos nos donos Hoje já não existe mais nenhum. Mas né? na época era assim, época. Dono da boca de fumo, dono... Tá. Aí eu falei... Os chefes mesmo. Aí eu falei, eu vou tirar essas crianças de vocês, não vou deixar. Aí, a senhora foi falar com eles, ele falou, se a senhora conseguir, tudo bem. Aí eu falei, eu vou conseguir. Aí falei com o meu marido. Não acredito que a senhora foi lá falar com eles. Aí falei, mas até hoje eu sou bem-vinda lá. Aí... Porque a senhora foi lá e ainda deu uma satisfação, vou tirar, e eles falaram, se a senhora conseguir, tudo bem. Aí eu peguei e falei com o meu marido, ele falou assim, o que é que você quer fazer? Eu digo, eu vou alugar uma casa. Gente do céu. Aí ele falou assim, quem vai dar comida para essas crianças? Eu falei, eu me viro. Peraí, uma coisa de cada vez, né, doutora? Primeiro a gente pensa na casa, depois a gente vai achando jeito para ajudar. Aí eu fui catar reciclagem e aluguei a casa. Eu catava reciclagem toda segunda, toda quarta e toda sexta. De sexta para sábado. Que também era um período que era um pouco mais rentável, né? Porque tinha menos gente fazendo, né? Aí eu ia catar reciclagem todo dia. Eu digo, eu vou pagar esse aluguel. Aí meu marido pagava água, pagava luz. Mas daí na casa a senhora fazia o quê? Aí eu levei, logo de cara, eu levei 120 crianças lá para dentro. Jesus, de zero. Mas eles não tinham casa? Não tinham família? Tinha os barracos, tinha as Mas tinha pai e mãe? Tinha. Mas eram pais drogados? Muitos é drogado, outros bebem. Então, assim, eram crianças que tinham pai e mãe, mas a mãe não cuidava direito, largava lá. Quando eu abri. Depois eu tive criança que tinha pai e mãe que davam um apoio também, entendeu? Isso foi entendi. quando eu abri. Quando a senhora abriu, a senhora levou mesmo aqueles que não tinham condição mais. Aí eu levei de 0 até 14. De 0 a 14 anos? Meu Deus do céu! Levei tudo. Só que a casa era pequena, mas cabia, porque não tinha móvel, não tinha nada, a gente estava tudo no chão. Eu tenho fotos. Mas eles dormiam lá? Não. Ele era contraturno escolar. A gente tem fotos mais... Acho que essas fotos são mais recentes. De agora. Mas eu tenho... Essas fotos de trabalhos sociais que a senhora faz lá. Mas daí, esse pessoal dormia lá. A senhora fez daquele lugar a casa deles ou eles passavam o dia? Eles passavam o dia. Ah, tá. Que é para evitar ficar ali no meio do... Eu dava... Aí, eu catava reciclagem, como eu falei. Aí eu ia para o CEASA, para o CEAGESP. Aí eu pedia lá, eu ia com caminhão... Pedia, trazia para a família e trazia para as crianças. Meu Deus do céu. Porque eles também não tinham em casa. Entendi. Então, eu fazia com que eles estivessem em casa durante a semana também. Aí, eles comiam em casa e comiam na associação.
Que lindo isso, hein? Aí o meu marido trabalhava na padaria. Aí ele trazia o pão para o café deles. Nossa, gente. Quer dizer, no final das contas, todo mundo foi Trazia ajudando. coração, trazia essas coisas aqui, ele trazia de tudo. Eles experimentavam de tudo que tinha numa padaria. Que lindo. Muitas coisas que eles nem tinham visto ainda. Não tinha visto. Aí depois continuei. Porque nós estamos falando de 40 anos atrás, era uma outra realidade, né? Até a diversidade de alimento não era tão grande diferente, como hoje, não né? era diferente. Mas, assim, o padrão da padaria já era alto, né? Porque no... Mas daí, é uma coisa que eu tenho curiosidade, porque a senhora tem os 2 filhos, né? eu tenho A senhora, 2 a filhas. senhora criou essas crianças... Eu tenho 2 filhas e junto criei com todo- 5. A senhora criou essas crianças junto com a família, como se fosse a sua família, É minha junto com família. seus filhos. É minha família. Aí fiquei com mais 3 que quiseram me adotar como mãe. Aí moraram comigo. Aí fiquei com 5 filhos Certo. em casa. Tá. Aí depois a Natália, a Fátima foi uma das mães que tinha os filhos e tinha a Natália que ela era raquítica. Aí o médico pediu para ela procurar um espaço para poder ela se alimentar bem. E ela era raquítica porque não tinha o que comer em casa? Não tinha o que comer. Meu Deus, quer dizer, ela Não já tinha... tinha. Aí essa menina eu levava para casa, a minha filha levava para casa dela, ela ficou na minha casa, na casa da minha filha, para poder ela não voltar o peso que era, para poder a gente manter o peso dela. E daí, ao longo desses 40 anos, as pessoas foram crescendo, cada um cuidando da própria vida e foi chegando gente nova. E começou a voltar os irmãos. Então, esse povo vai te visitar de vez em quando? Vai não, porque eu vivo direto lá com eles. Então tem gente que cresceu, casou e mora na mesma comunidade? Não, mora perto. Mora perto. Tem gente que mora perto da senhora. Então a senhora tem a convivência com eles de uma vida. Convivo. E hoje tem novas crianças. Eu sou tia pelo resto da minha vida, enquanto eu viver. Mas hoje a senhora cuida de outras crianças também. As outras gerações que Agora, uma vieram. coisa que eu quero te perguntar. Mudou muito a realidade com a modernização, com muitas vezes a urbanização de favelas? A realidade de hoje, de ser mãe dessas crianças hoje, é mais fácil ou mais difícil do que quando a senhora começou? É mais difícil. Hoje é mais difícil? Hoje é mais difícil. Mesmo com tudo que a gente tem de tecnologia, de tudo? É mais difícil. Por quê, dona Sônia? Porque hoje a droga ela está muito avançada. O tal do K não sei quanto que eles falam aí, é isso. K o quê? K9. Está muito avançada. Então, hoje não é só as crianças, não é só o jovem que usa. A maioria dos pais usam. A maioria dos pais usam. Então, hoje, na verdade, a criança ela não tem um pai e uma ela mãe não tem mesmo. um apoio. Se ela não tiver uma pessoa que põe a mão na cabeça deles para que eles caminhem, eles não têm apoio. Não falo Mas é todas, difícil tá? para a senhora fazer isso hoje? A senhora acha que é mais difícil hoje? Olha, para mim não é difícil porque eu enfrento as mães. Mas pelas mães, mesmo elas não tendo condição, hoje em dia elas não querem deixar que o filho saia daquele meio. É isso? Não, elas deixam. Comigo elas deixam. Tá. Comigo elas deixam. Então, tudo que eu vou fazer, que eu incluo as crianças, eu levo para onde eu quero. Elas não me proíbem nada. Eu acho importante a gente mostrar para você essa realidade, porque muitas vezes essas coisas acontecem do lado da casa da gente. E a gente não vê. E a gente não vê. Então, são realidades diferentes, problemas diferentes que a dona Sônia enfrenta e que a Marisa enfrenta, mas a essência é a mesma, que é o amor que une essas pessoas e que faz com que você ultrapasse todas as barreiras para fazer com que o teu filho fique melhor e a senhora com o filho de outras pessoas. Né? Então, a gente precisa entender que muitas vezes nós podemos fazer algumas coisas para que isso se reverta e existe uma aceitabilidade maior e a gente não faz, né, Fabi? Exatamente. Tanto do que diz respeito, nós não vamos chegar, o Miguel já está em idade escolar. A gente tem um preconceito muito grande mesmo entre mães de outras crianças e nas escolas. Sim. A gente já teve casos aqui falando para você, e você sabe disso, a gente tem no nosso canal, tem várias histórias de mães que os filhos autistas não são chamados para a festa de aniversário do amiguinho da escola. Exatamente, isso acontece Entendeu? com muita frequência. E não adianta você que está em casa achar que, não, isso não é verdade, as mães estão exagerando. Não estão exagerando, não. Tem muitas mães que falam isso aqui.
que as outras mães fingem que está tudo bem, mas não convidam. E é nossa responsabilidade reverter isso, né, Sônia? Exatamente. E a mesma coisa, você não tem condição de cuidar do teu filho, tem alguém ali na comunidade que pode fazer, não é rico, não está sobrando dinheiro, nem comida, nem nada, mas tem condição de fazer? Deixa que faça, já que você não tem condição de fazer, não é, Fabi? Exatamente. É a mentalidade das pessoas que precisa ser mudada. Precisa mudar. Não As pessoas é? não conseguem receber o apoio, né? A gente tem vários cenários hoje, né, Keila? Então, a gente tem mães que são solo e que aí não tem mesmo apoio, outras que são super protetoras e daí não aceitam o apoio que vem, né? E a gente tem essa realidade que você falou com relação à exclusão na escola. Então, o meu filho, ele nunca é convidado para festa de aniversário. E aí eu queria dar uma dica, né? Se você tem um filho que tem amiguinho autista, entre em contato com a mãe. A mãe, o pai pode dar todas as dicas do que aquela criança precisa para estar na convivência com as outras crianças. Então é só dizer, oi, Keila, eu gostaria de convidar o seu filho para a festa de aniversário. Ele precisa de algum suporte especial? Tem alguma restrição alimentar? O que o seu filho precisa para participar da festinha da minha filha? E daí você vai me dizer. É quase o mundo dos sonhos, né? É quase o mundo dos sonhos. Então são coisas assim. Até porque simples. a criança não tem preconceito, Não, né, Marisa? não tem. E o Miguel hoje com 12 anos, você já deve ter enfrentado muito isso. Já. E o Miguel, ele não tem um grau alto de autismo, né? Não, ele é nível 1 de suporte. Ele é nível 1, ou seja, é uma criança tranquila, que dificilmente tem uma crise, não é? Exatamente. Ele tem as restrições alimentares por conta da alergia que nós falamos. Ele não tem uma dificuldade de convivência com as outras crianças, mas encara o mesmo preconceito. Encara. Eu já escutei assim também. A gente não convidou para o aniversário porque ele não pode comer nada. Olha que absurdo, gente. E a Mas criança que não pode comer nada, ela já sabe. Então, mas- para ele, na verdade, não vai fazer diferença. Vai ser muito mais triste para ele todos os amiguinhos estarem comentando da festinha que ele não foi, Exato. sendo que o próprio amiguinho gostaria que ele fosse. Exatamente. Né, Marisa? Quer dizer, na verdade, o que a gente vive no nosso país, a gente fala do nosso país porque é a realidade que a gente conhece. As coisas em volta da maternidade são muito piores do que a realidade em si, na verdade. A doença do menino, a dificuldade dele você consegue lidar muito mais com tudo aquilo que você vê e que você sabe que ele ainda vai passar. Né, prevendo o futuro. Foi aí que você percebeu que você precisava de ajuda, que você buscou a Fabi? Quando ele começou a crescer, que daí ele foi diagnosticado com TDAH, que tem todas essas coisas que dá uma dificuldade maior, que você já sabe que tem o preconceito, que você falou, não, peraí, que eu que vou precisar agora para lidar com esse povo. Exatamente. Não lidar exatamente com as dificuldades dele. Com o povo mas mesmo. exatamente com o externo. O externo dá muito mais trabalho do que a própria restrição. Exatamente. Qual foi a maior dificuldade que você, encarando esses 12 anos de vida do Miguel, que agora você consegue se enxergar melhor, porque o atendimento psicológico, eu acredito que te dá isso, né? Uma visão melhor sobre você mesma. O que você consegue enxergar melhor e que você está conseguindo trabalhar até para você sofrer menos? Porque a gente sempre fala, a parte que mais dói na mãe é o filho. Então, você vê fazer com você e para a senhora também, porque não interessa se eu sempre falo que mãe é quem está cuidando. Né? Não é o sangue. Então, a senhora sente do mesmo jeito. Então, o que mais te dói que você falou? Não, ainda bem que eu tenho alguém para me ajudar a equilibrar isso para eu não ficar doente. Quando tentam atingir ele, né? Quando alguma coisa é para ferir ele, né? Você percebe que é o que mais te pega mesmo. Você já precisou reagir de alguma forma com alguma coisa que você percebeu que fizeram e que você teve que falar, não, olha, não é assim, e botar um ponto para que ele não fosse magoado? Já. O que aconteceu? Conta lá. Aprender a se posicionar. O Miguel teve uma época, ele tinha por volta de uns 3 anos, mais ou menos, ele fazia reação por toque também em relação ao leite. Então, ele não podia dividir brinquedo, utensílios. E as pessoas não entendem isso, né? Então, ele não podia compartilhar. E eu tive que pedir uma carta para a médica, explicando, pedindo para ela explicar que ele não podia compartilhar o brinquedo com outras crianças, se tinha que andar com essa carta. Nossa, gente, mas tadinho. E daí, quando na escola, por exemplo, na hora de brincar...
Tinha que andar com essa carta. E se alguém viesse pegar, né? Tipo, não, mas o meu filho quer ver o brinquedo. Não, não pode, ele não pode compartilhar. Você não pode tocar nele. Qual foi o hidratante que você usou? Porque pode dar uma alergia nele se ele tocar em algum lugar ou alguma coisa que tenha uma substância determinada, é isso? Pode desencadear uma alergia. Por exemplo, eu uso um creme, daí eu pego essa xícara. Daí ele vem e pega essa xícara, o creme que eu uso não dá para saber se esse creme, na hora que ele pôr a mão, pode dar uma alergia, é isso? Exatamente. Nossa, meu Deus do céu, como é que você vai fazer as pessoas entenderem isso, né? Porque é raro isso, né? No caso dele é o leite, porque o leite tem em todos os lugares. Meu Deus. Você tem que ler rótulo, você tem que aprender a ler rótulo, você fica... tem que aprender a ler. E ele melhorou dessa alergia hoje, Má? Nessa questão de contato, assim, melhorou, mas ainda tem uma sensibilidade ainda. Os medicamentos são mais eficazes? São, mas assim, ele ainda tem. Depende, se ele está com a imunidade um pouco mais baixa, aí ele faz ainda algumas reações. Mas em vista do que era antes, ele está melhor. Fabi, eu estou pensando uma coisa aqui, que eu acredito muito que a personalidade da gente também nos ajuda a manter esse equilíbrio. É notório que a Marisa é uma pessoa tranquila. Sim. Mas ela é introspectiva. É o que eu percebo. Ela é introspectiva. Então, ela é uma pessoa que ela tem uma cara... Me dá a impressão de que ela sofre calada. Sim. O máximo possível, ela não vai chegar na pessoa e falar, minha filha, sabe? Contrário da dona Sônia. Que se tocar ali, ela já vai logo, pode parar com isso. A tua neta rindo. Que eu percebo. Sim. Então, essas características das mães, se bem que a mãe ela é onça, cada qual da sua forma, porque ela também dá o jeito dela fino. Batalha pelo seu filho. Eu já sou mais do time da dona Sônia, que eu já vou logo, né, falando. Mas ela, do jeito fino dela, ela também põe cada um no seu lugar. Sim. Mas eu preciso, como mãe, administrar isso dentro de mim de forma que o meu filho sinta segurança nas minhas atitudes, porque o que eu percebo, por exemplo, o Miguel, ele sabe que ele está protegido. Sim. A Marisa sendo calada ou faladeira, ele sabe que na hora que precisar ela vai agir. Sim. E a dona Sônia, até com os filhos que têm a mãe biológica viva, que nem eles ficam com ela de dia, mas eles vão para casa deles à noite. Sim. E tem aquela realidade da mãe ali, que não é a realidade que a criança com certeza gostaria, porque sabe-se lá como ele encontra essa mãe. Ainda mais com essa variedade toda de drogas, a gente sabe que hoje tem reações adversas, né? Não existe só a maconha e a cocaína, como 40 anos atrás, que a maconha, a pessoa dormia mais e a cocaína ficava agitada. Hoje tem zumbis, tem tudo que é tipo de gente, né? De reações. Então, eles têm esse respeito, né? A autoridade dela e as próprias mães também, na verdade, as mães biológicas, né? Como que eu administro isso em mim para que eu consiga fazer com que os meus filhos se sintam protegidos como elas têm conseguido? Sim. Precisa buscar um equilíbrio, né, Keila? E a questão do autocuidado, porque essa mãe, ela sofre calada, ela carrega muitas coisas para proteger o filho, né? Então, quer dizer que mesmo uma que fala muito como a dona Sônia também pode segurar muita coisa para proteger. Porque assim, ela fala, na verdade, com as mães, mas ela protege as crianças, ela procura não mostrar para as crianças, não falar na frente das crianças. Né? Porque a gente sabe de toda a importância desse cuidado emocional, né? Mas dentro dela, isso também pode pesar, vamos dizer assim. Porque é um nível de estresse. Não pesa, não? Pesa não. A Sônia já tem uma personalidade diferente, né, Sônia? Igual. Licença. As crianças, eu descubro tudo que eles estão passando em casa numa roda de conversa. Ela cria, né? Ela já tem a psicologia. Essa a psicologia dela. Acabou a roda de conversa, eu dou quadro, dou tinta para eles pintarem. Olha que bonito esse trabalho. Eles pintando, eu sei qual que está bem, qual que está com problema em casa, qual que apanhou. Depende da cor da tinta que eles usarem, é o que eu sei o que eles estão passando. E a faculdade que a senhora fez foi qual? A da vida? Não tem a da vida? A dona Sônia é uma psicóloga nata. A da vida, né? Eu não foi a faculdade. nenhuma. Isso que eu estou brigando, foi a faculdade da vida. Então, o dia a dia fez com que a senhora começasse a aprender a identificar. Isso. Cada filho e cada dificuldade que ele sente, ele né? sente. Aí, que lindo isso. Quando eles também quebram alguma coisa ou que eles fazem alguma arte, eu sento todos na roda de conversa, quem fez. Não quero que um fale que o outro fez. Não aceito. Cada um fala de si próprio.
você tem que falar para mim quem foi que fez, por que fez. Aí, se não se identificarem, tem uma caixinha, eu deixo uma caixinha lá. Quem fez, depois vá colocar lá e o porquê fez. Quer dizer, se ele não quiser confessar na frente de todo mundo, ele tem uma segunda Ele chance. tem a segunda chance. Aí eles colocam, tia Sônia, fui eu, me perdoe, desculpa, não faço mais. Daí a senhora não conta para os outros quem fez. Não. E com as suas filhas? Na época que elas estavam juntas, a senhora botava as meninas na mesma roda? Na época, não, elas entram, elas todas... Mas quando elas eram meninas também? Elas já não eram tão pequenas. Já não é. Quando a senhora já começou o trabalho, já não era, já te ajudavam. Já me ajudavam. Aí eu chamo... Quando eu tinha escritório, eu levava para o escritório, agora não tem mais. Agora não tem mais a casa. Agora eu falo atrás dos barracos. É, porque a dona Sônia não tem mais. Só para você entender, acho que já são 9 ou 10 vezes, né? 9 vezes que dona Sônia já mudou de endereço, porque ela tem toda essa força de vontade, mas não tem dinheiro. Então, paga o aluguel, daí vence. Também tem gente que não ajuda, porque às vezes a pessoa pode até deixar ela na casa, mas não deixa, e daí ela fica procurando sempre uma nova sede. Agora, aliás, quero mandar um beijo para o Vicente, do Razões para Acreditar, que o Vicente se embrenhou na causa da dona Sônia também, na tentativa de juntar esse dinheiro para que ela tenha uma sede própria para essas crianças. Então, agora, nesse exato momento que a dona Sônia está aqui, não tem uma sede. Então, essas crianças, elas estão sendo atendidas da maneira que dá, para que esse trabalho não deixe de ser feito. Mas, atualmente, não se tem estrutura física nenhuma. Eu não sei como é que a senhora está fazendo. Quantas crianças são agora? Agora, tem 500 e poucas crianças de 7 a 10. Todo dia que a senhora vê? Não, eu vejo eles todo dia. Tá. Porque eu desço. Eu vou ver como que tá, como não tá. Mas, como eu te falei, muitas vezes eu chamo eles para conversar atrás dos barracos. Porque não tem uma sede mais. Tenho, meu Deus do céu, que dureza, Aí, hein? quando eles se pronunciavam, eu chamava ele, falava, por que você fez isso? Aí, tia, desculpa, eu não vou fazer mais. Mas por que você fez? Tem algum motivo para você ter feito. Aí eles se explicavam. Aí eu falava... Me conta uma história que te marca, de alguma coisa que eles tenham feito e que a senhora falou, meu Deus do céu, olha só a razão. O que me marca bastante é que eu estava em Pernambuco e eu coloquei câmera em tudo e eu estava com meu celular... De olho neles. De olho neles. Então, o que acontece? Eles começaram a jogar bola e quebraram a lâmpada. Só que eu vi que foi o João, né? Mas aí eu liguei no outro celular e fiquei olhando para outra câmera. Tá. Para o que estava com a câmera. Aí eu falei assim, Kátia, que é minha filha, e a Andresa. Falei, quem quebrou a lâmpada? Nem elas tinham visto quem quebrou. Eu que vi. A senhora lá no Pernambuco de olho. Aí eu falei, quem quebrou a lâmpada aí? Mãe, eu não sei quem foi. Vó, eu também não sei. Aí eu falei, põe o João, o Daniel e o Thomas. Põe os 3 juntos aí. Mas a senhora já sabia que era o João? Já sabia que era o João. Aí eu falei, quem quebrou a lâmpada aí? Aí, tia, eu não fui. O que não foi mesmo. Aí o outro, eu também não fui. E quem quebrou? Ô tia, mas você tá viajando, como é que você tá vendo a gente aqui? Essa me marcou. Isso foi o João que falou? Foi o João. O autor da arte falou, você tá vendo a gente aqui? Ô João, olha pra câmera que tá em cima de você. Aí ele olhou. A senhora tá vendo a gente por aqui? Como que a senhora tá viajando? Ai, que bonitinho. Sabe? Então foi uma coisa assim que eu não consegui. A inocência dele, menina. Não dá nem pra brigar com o João. Eu digo, mas eu vi que foi você, tá, João? Ele falou, foi eu, tia. Desculpa, eu não vou fazer mais. Eu não vou jogar bola aqui dentro mais. Ai, que bonitinho. Tá? Mas foi, assim, uma simplicidade, sabe? A inocência mesmo, né? né? A inocência mesmo dele. Marisa, o que o Miguel faz que te chama mais atenção? Porque a criança autista, ela tem algumas características. Sim. Normalmente, eles são mais tranquilos. No nível 1, eles são mais tranquilos e eles no suporte 1, que chama, né?
eles são mais tranquilos, eles não são de muita conversa mesmo, que já é uma característica do transtorno, mas eles têm algumas peculiaridades também, porque normalmente eles são extremamente inteligentes, né? Então, a pessoa que é muito inteligente, ela vai achando o caminho também para dar uma ludibriada na mãe. O que ele faz? O Miguel, ele não tem muito filtro, né? Que eles não têm mesmo. Não tem filtro. E aí, às vezes, tipo, a gente passa uns apuros com ele, assim, né? Conta uma, adoro essas histórias. Ele, tipo, a gente sai com ele, assim, então a gente tem que tomar cuidado, tem que explicar para ele, falar, Miguel, cuidado com o que você vai falar, né? Não pode... tem que explicar para ele antes, né? Tipo, cuidado com o que você vai falar, não é assim, não, né? Então a gente às vezes passa umas vergonhas com ele, né? Conta uma, que você se lembra. Lembrar uma. Da hamburgueria lá? Não. Lá nos Estados Unidos, que vocês encontraram uma família conhecida, teve alguma peripécia do Miguel? Miguel sempre solta umas pérolas, né? Solta. É que Ele sempre tem umas historinhas. Sempre tem. A hora que você lembrar, você me interrompe e me conta. Tá. Porque eu acho legal também que a gente tenha essa leveza na maternidade, né, Fabi? Sim. Você, que nem a dona Sônia, ela dá um jeito de dar uma bronca, mas não é nada que crie uma situação para a criança se afastar. Sim, porque tem a educação autoritária, permissiva, e o ideal que é autoritativa, que é um equilíbrio das duas. Você não pode ser tão permissível, mas também você não pode ser autoritário por demais, senão você afasta, né, o filho. Que você impõe o respeito, mas você não precisa fazer de uma forma que a criança se ofenda, porque no caso da dona Sônia, tem esse agravante. Se a criança quiser ir embora, não vai amarrar. Sim. Ela vai embora e não vai voltar mais. Sim. É difícil acontecer? É, porque tem toda uma estrutura. Mas talvez se fosse uma outra reação, poderia afastar. Sim, né? com E a certeza. mesma coisa no caso da mãe biológica, né? Sim. Porque você afasta de outras formas, a criança não vai embora. Mas ela deixa de te contar coisas que seriam importantes. Exatamente. Essa Hoje em relação dia- precisa ser muito bem vista, né, Fabi? Exatamente. E quantas mães relatam que estão perdendo os filhos dentro dos quartos? Porque os filhos já não compartilham mais, se isolam. E a mãe sofre, mas ela não sabe como acessar esse filho, né? E aí acaba buscando ajuda profissional. E eu acho ideal. Não é vergonha para ninguém buscar ajuda profissional, né? Até porque tem um outro agravante quando nós falamos, e nós temos falado muito isso no programa, dessa acessibilidade às redes sociais dentro dos quartos, que a gente sabe o tanto de coisas ruins que tem acontecido através do Discord, de redes sociais, de pedofilia, quer dizer, os perigos dentro do próprio quarto, né? Exato. Se você afasta o teu filho... Agora, eu acho, Marisa, você me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que quando você tem uma criança que ela tem alguns problemas que são mais latentes do que as crianças consideradas normais, vamos dizer assim, tem uma alergia, ele é muito ativo porque ele tem o TDAH, e daí ele tem o autismo, existe, mesmo que inconscientemente, uma proteção maior. Né, que você acaba protegendo muito, porque, lógico, você sabe que tem um problema, você não quer deixar a criança vulnerável a acontecer alguma coisa com ela. Mas daí, você não nota muitas vezes que ele se aproveita disso, porque ele está crescendo, ele é inteligente. Então, daí ele não tenta te dar umas sambadas, não, para fazer meio que do jeito dele, e se você, como mãe, não se impor também, você percebe que ele foge de alguma forma do teu controle? Então, em casa é uma coisa que a gente sempre conversa. O Miguel, como ele é nível 1 de suporte, o Miguel não tem deficiência intelectual. Então, assim, antes... Ele não tem filtro, mas tem inteligência, é o que eu falo. Então, assim, antes dele ser uma criança autista, ou melhor, antes dele ser autista, ele é uma criança. E esperta, né, Daí? Esperta. E se ele tem TD, ele é mais agitado ainda. Ele Exatamente. É ligeiro para fazer as coisas. Isso. Então, antes dele ser autista, ele é uma criança. Então, ele tenta. Ele tenta? Tenta. E você consegue se impor? Você tem aprendido isso ao longo dos anos? Assim, impor mais? Consigo. Consegue? Tanto que, assim, na escola, nem tudo para ele é adaptado. Ah, olha só. Então, eu vou vou conversando conversando com a escola a cada 2 meses para ver como que vai ser as provas,
se precisa adaptar, se não precisa. Mas então, a nada gente que vai saia vendo muito da rotina, né? isso. Mas assim, vamos acompanhando de perto, porque às vezes não precisa adaptar. Então a gente vai acompanhando de perto para não ficar uma coisa. Para não virar um bibelô. Isso. Porque senão então também. Então eles se aproveitam. E no teu caso, dona Sônia, a senhora não percebe que muitas vezes aquelas crianças que têm uma realidade muito difícil em casa, dessa história da droga e tudo, uma vitimização assim, às vezes acontece? A senhora não deixa? Não, eu não deixo chegar a esse ponto. Por quê? Para começo, eu não chamo ele pelo nome. Nunca chamei nenhum pelo nome. Eu só chamo meu amor, meu bem. Mas a senhora sabe o nome de todo mundo? Sei o nome de todos. De todos? Mas não chamo nenhum. Agora, mesmo essa galera toda, a senhora já sabe, menina? Quando eu chamo fulano, eles falam... Ih! Tá doce. Quer dizer que então é assim, é tudo meu amor, mas se eles aprontarem, se virar João, pelo nome. pode ter certeza que a senhora descobriu. E aí eles fazem a tia Sônia. Descobriu. Entendeu? E a maioria te chama de tia. Todos me chamam de tia, inclusive os casados que têm filho, tudo. As mães me chamam de tia. E teve algum que a senhora resgatou mesmo, que já estava envolvido com drogas? Teve. E hoje a senhora vê tudo bem, com família, com tudo? Teve Deve ter muitos, né? Mas sempre tem histórias que marcam. Mas teve um que eu resgatei. Esses dias eu encontrei com ele no centro. Só que eu não posso falar onde ele estava. Como assim? Para proteger. Para proteger. Né? Como assim? Porque a senhora encontrou com ele. A senhora não pode falar aqui, a senhora disse? Não posso falar porque eu resgatei de um lugar, de um abrigo. Tá. Só que eu não vou falar o nome do abrigo. Não preciso saber, não quero, não, só quero saber a história. Ele estava num abrigo. Esse abrigo. Maltratado? Esse abrigo. Quem falar para mim que abrigo ama criança, eu falo, é mentira. Então ele era maltratado nesse abrigo. É mentira. Eles não têm amor, eles não têm proteção, eles não têm nada. E eu falo com o peito aberto. E daí esse menino estava num abrigo? Não só ele. Eu peguei vários, porque eu tinha uma parceria com o abrigo e eu levava as crianças para a associação. Entendi. Certo? Então, essa criança, ele chegava chutando tudo, ele era super revoltado. Esse que a senhora encontrou agora de adulto, tá. Super revoltado, super mesmo. Aí eu falei, ele chutando tudo e eu deixava. Aí quando foi um dia eu falei para ele, fulano, quando você chuta o portão, será que o portão sente? Foi a única jeito, né? Aí ele pegou, baixou a cabeça. Eu falei, mas seu pé fica doendo. Porque você vai chutar com seu pé. Lógico. O seu pé fica doendo, mas o portão quebra, eu mando consertar. E seu pé se quebrar? Aí ele ficou parado, me olhando. Aí depois falou assim, tia Sônia, eu não vou fazer mais não, tá? Ai, que bonitinho, gente. Aí eu falei, porque cada vez que nada. você quebrar, eu vou arrumar. Mas se você quebrar seu pé, você vai ficar sem andar, meu filho. Gente. Aí é um desespero que vai ser para você. E daí ele foi ficar com a senhora aí lá? Ele ficou comigo até ficar grande. Aí foi embora, né? Porque chegou a época dele e ele foi embora. Aí quando foi... Há uns 6 meses atrás, eu estava lá no centro. Estava na Sé. Aí eu ouvi, tia Sônia. Ah, meu Deus. Olha, eu me arrepio, tá vendo? Ó? Meu Deus, aí que eu falei, lindo. Aí, tia Sônia. Aí eu olhei, quem tá me procurando aqui? Ó, pode ver tudo. Aí ele pegou e falou assim, tá lembrado de mim, não? Eu digo, não acredito. Fulano de tal. É. Aí ele falou, tia Sônia, se não fosse por você, hoje eu seria um bandido, ou estava morto, ou estava preso. Hoje eu tenho minha família. Ai, meu Deus, isso vale a pena tudo, né? Todo isso aí não tem dinheiro, meu filho. Aí tenho minha família, tenho meu filho, tenho minha esposa, trabalho.
E a senhora ainda mora no mesmo lugar? Eu falei, moro. Ele falou, qualquer dia desse eu vou levar minha família para a senhora conhecer. Ai, que lindo, Isso aqui gente. não tem, Isso é o que faz. sabe? E não esse tem. já é um homem, Já né? é um Esse já é homem da primeira, quase que da primeira formado, leva. da primeira. Olha só, Já é. 40 Aí anos depois. Tem a Júlia, só que a Júlia não era criança do tubo, deixar bem claro. A mãe dela trabalhava e como eu cuidava de todas as crianças lá do bairro, A mãe pediu para ela olhar. ficava comigo. Ela Tá. pediu para ir para lá. Ela, o Matheus e outros. Aí, ela tá como jogadora lá, ela joga lá. Ela foi contratada pelo São Paulo, agora ela foi contratada pelo Ai, Bahia. que linda. Tá lá jogando no... Ela é goleira. Que lindo. É Júlia Então Keruli. A senhora tem visto muitas pessoas transformando. Sim, tem outra que virou freira, tem o Jonathan que hoje ele trabalha numa associação ensinando dança. Então, se eu perguntar para a senhora se a senhora faria tudo de novo... Eu continuo fazendo, porque enquanto eu viver, enquanto eu tiver vida, eu não vou deixar meus filhos fora de mim. Nunca. Que eu tenha condições ou não, nem que eu tenha que sair com eles para poder arrecadar na vizinhança, eles vão estar comigo. Essa é a essência do amor de mãe, Fabi? A gente pode É isso dizer que eu isso? estava aqui pensando, né? Porque o filho, ele é uma parte da mãe, né? Então, a realização da mãe é ver o seu filho bem, né? É por isso que eu falo que a mãe é aquela que dá o amor e que cuida. Né? É. A mãe que abandona não é mãe, né? Né, Fabi? Não, porque a mãe, ela tem esse instinto, né? De proteção. Que é o da mãe mesmo, Que é né? o da mãe. E que a dona Sônia... Eu acredito em Deus, né? Então, eu acho que é uma missão mesmo, é um propósito Eu falei que isso Deus para ela dá. até nos bastidores. Né? Eu falei, é um a senhora propósito. tem uma missão. Deus usa a sua vida. E da mesma né? forma que a Marisa, quando você tem uma criança que tem algumas dificuldades maiores do que da grande maioria, né? Você também desenvolve um dom que é só teu. Que nada tira, que se fosse para voltar e falasse, olha, vai ser assim, você não ia falar, não, então não quero, não é? Não troco meu, não troco. Não troco meu Miguelzinho por nada. E daí, Fabi, para a gente encerrar, eu consigo melhorar, por exemplo, se eu não nasci com esse instinto tão latente como as duas representantes de mães que a gente tem aqui, você também, que também é mãezona, Também mãe sou uma mãe ursa, atípica, porque a minha filha tem TDAH, né? que também eu consigo, ao longo da maternidade, ir melhorando e aguçar mais esse instinto para chegar como essas mães são? Com certeza, eu costumo dizer assim que a maternidade nos transforma, né? Então eu conheço muitas mulheres que não queriam ter filhos, por exemplo, e acabaram engravidando. E daí diz assim, mas eu não sei ser mãe. Mas você vai aprender. E aprende. O filho né? ensina. O filho ensina. Eu falo que da minha primeira filha para a segunda, a minha maternagem foi diferente, porque são gerações diferentes e requereu ali um cuidado diferente. E eu aprendi muito com a minha filha mais nova. Ela foi me moldando, ela foi me transformando. Isso vai fazendo com que a gente aprenda todos os dias, né? Exatamente. Então, quando a mãe quer, ela busca o suporte, a informação, ela vai atrás, ela desbrava para conseguir dar uma qualidade de vida para o seu filho. Eu queria só pedir para colocar na tela, nós já colocamos, mas no Instagram da Dona Sônia de novo, porque através desse Instagram tem o link lá na bio, para você entrar em contato com eles e saber os caminhos que você pode percorrer também para ajudá-los nessa empreitada. A Associação Nova Esperança, como ela já explicou, ela tem 38 anos a associação, que nem era uma associação antes, mas ela tem uma dificuldade muito grande hoje, não só para manter isso, mas principalmente para encontrar um lugar. Então, agora o objetivo é realmente adquirir um lugar para que ela possa construir uma sede, porque o número de crianças vai aumentando. Hoje são 500, mas na verdade seriam muito mais se houvesse um espaço para elas, porque não falta gente para ser atendida. Então, naquilo que você puder ajudar, nós estamos falando de alimentos também, de tudo aquilo que engloba o atendimento adequado a uma criança. Então, pelo Instagram, você consegue conversar com a Dona Sônia, com as filhas dela, as meninas respondem para você e vão te dar o caminho para você ajudar. É muito importante. Com relação à Marisa, você ajuda a Marisa indiretamente quando você respeita as crianças. Porque, na verdade, para todas as mães, atípicas ou não,
O respeito é a forma mais importante de você demonstrar o amor para o filho de uma mãe, não é, Marisa? Isso Porque mesmo. muitas vezes o que nós temos visto, por mais que a Fabi faça um trabalho lindo, hoje ela tem um trabalho de acolhimento também, uma prestação de serviço gratuita em algumas igrejas também, justamente para isso, para acolher essas mães. Mas todo esse trabalho da dona Sônia, ajudando essas mães também, que são usuárias de drogas, dando um lugar tranquilo e melhor e seguro para as filhas dela. A Marisa, que luta todos os dias para que o filho dela tenha um atendimento adequado nas escolas, em todos os lugares, porque o preconceito existe em todos os lugares. É preciso que cada uma de nós, cada um de nós, faça a sua parte, aceitando as pessoas e, mais do que isso, entendendo que essa é uma corrente que passa pela casa de todos nós. Porque nós precisamos entender que cada dia mais essas diferenças precisam ser cortadas para que a gente tenha a possibilidade de amar as crianças, de nos amarmos e de fazer com que esse país seja um país melhor. Porque quando você respeita essas crianças e essas mães, você dá a oportunidade para essa família a ter uma vida melhor, mais saudável. E o futuro da criança saudável, você sabe o que é. É o que, infelizmente, nós ainda não temos visto, que é um país mais justo. Mas a gente luta por ele todos os dias e contamos com você para isso, viu? Um beijo, obrigada, meninas, por estar aqui com a gente. Deus abençoe. Voltem sempre. Uma alegria ter vocês aqui. Obrigada a você pela companhia. Amanhã tem mais tudo de bom para você. Um beijo para você. Até lá. Tchau, tchau.